Olá! Esse vídeo foi desenvolvido como material de extensão da disciplina de Sistemática de Angiospermas do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A elaboração desse vídeo tem como discentes Andrela Oliveira, Luana Oliveira, Marcos Vinícius e Marina Aguiar, e como docente o professor Leonardo Vessier. O vídeo tratará do gênero Ananas, o qual pertence ao abacaxi. O abacaxi pertence à família Bromeliaceae, que possui 3.754 espécies distribuídas em 82 gêneros. As bromélias são muito importantes em florestas pela contribuição ao ciclo de nutrientes, pela produção primária e pela armazenagem de água, já que muitas espécies possuem as folhas alternadas, dispostas em rosetas, que formam um tanque que acumula água, os chamados fitotelmatas. Esses oferecem um microhabitat favorável ao desenvolvimento de inúmeros organismos, incluindo protistas, invertebrados e vertebrados. Além da sua importância na dinâmica ambiental, as bromélias têm sido muito usadas em floricultura e paisagismo, por sua riqueza de exemplares de rara beleza e diversidade de cores. Um fato interessante é que o abacaxi não é um único fruto como muitos pensam. Na verdade, o abacaxi ele surge de uma inflorescência, um conjunto de várias flores que posteriormente irá se tornar uma infrutescência, que é o conjunto de vários frutos. Falando um pouco agora sobre origem e distribuição geográfica, o abacaxi é originário da América tropical e subtropical, com provável domesticação por indígenas antes da chegada de Colombo. O fruto já era cultivado e deslocado pelos guaranis no continente séculos antes da chegada de colonizadores europeus. Posteriormente, com a chegada dos portugueses e espanhóis, o abacaxi foi levado para a Europa como demonstração da existência de terras exóticas a oeste do Atlântico. Uma vez que o fruto é de fácil dispersão e bem adaptado a países com baixa pluviosidade, o abacaxi foi capaz de se expandir na África, na China, na Índia e nas Filipinas durante o século XVI. No século XVII, na Inglaterra, teve início o cultivo do abacaxi em estufas que eram projetadas especialmente para manter a temperatura tropical necessária ao seu crescimento, tornando-se um símbolo de hospitalidade oferecido a convidados especiais da nobreza nas cortes europeias. Um dos primeiros registros de prestígio do abacaxi em outras terras é uma pintura datada de 1664 que retrata o rei Carlos II recebendo da mão de um dos jardineiros do palácio o primeiro abacaxi cultivado na Inglaterra, também retratando a seção inglesa como uma potência comercial marítima. Diversidade do gênero Ananas. As representantes da família Bromeliaceae são ervas com caule reduzido e com folhas alterno-espiraladas e rosetadas, frequentemente formando tanques chamados fitotelma. A presença de tricomas foliares peltados, capazes de absorver água e nutrientes, e o estigma espiral conduplicado são caracteres morfológicos que sustentam a monofilia da família. O ananas é um gênero monoflético muito estudado em Bromeliaceae devido à sua importância econômica na alimentação. Ananas comosus. Alguns autores consideram que a espécie Ananas comosus é produto da seleção artificial humana, logo não é uma espécie natural encontrada na natureza. Nesses casos, a seleção artificial é amplamente utilizada para melhorar as características como sabor, tamanho e resistência a doenças. Quanto à morfologia da espécie, a folha apresenta a bainha ovada ou oblonga, lâmina linear verde ou avermelhada e estão dispostos em forma de roseta. Sua inflorescência possui coloração rosa e uma coroa de bráctea estéril presente. A flor apresenta uma sépala lanceolada verde ou avermelhada e uma pétala linear lilás. O fruto é do tipo pseudofruto ou múltiplo, chamado de sorose. Esse fruto é constituído na realidade de 100 a 200 pequenas unidades a partir do ovário de várias flores, em um conjunto de forma cônica. No topo, é possível observar um conjunto de folhas que formam a sua coroa. A sua casca formada tem origem a partir da fusão entre as brácteas com as sépalas das flores. Quanto à ecologia da espécie, o Ananas variedade comosus é uma variedade comestível, cultivada e desenvolvida pelo homem para o consumo humano.
Apesar de ser a terceira frutífera mais cultivada no mundo, a taxonomia e classificação do gênero do abacaxi ainda é confusa, sendo aceitas atualmente 7 espécies inseridas no gênero Ananas. O abacaxi comestível é classificado como uma espécie independente, o Ananas comosus, e esta classificação tem sido confirmada em estudos filogenéticos recentes. Alguns outros autores defendem que as 7 espécies do gênero Ananas podem reproduzir entre si, logo reconhecem apenas a espécie do abacaxi e tratam as outras como variedades. Abacaxi ornamental. Enquanto o abacaxi comestível é selecionado para características como sabor, as variedades de abacaxi ornamentais são desenvolvidas principalmente para paisagismo e arranjos florais. Essa variedade é selecionada artificialmente para possuir pequenos frutos, hastes longas, cores intensas e variadas folhas sem espinhos. Folhas coriáceas, lâmina longa, comumente verde, com comprimento de 1 metro a 1,5 m, com a margem lisa. A inflorescência possui brácteas florais pequenas e lisas. O fruto é pequeno, um pouco maior que a inflorescência, normalmente de formato cilíndrico e com polpa escassa e fibrosa, de sabor quase intragável. O sistema radicular é do tipo fascicular superficial. A planta é monóica e hermafrodita. Para a dissecação da flor, nós fomos até o pátio do Centro de Biociências da UFRN e encontramos esse abacaxi ornamental. Com isso nós coletamos 3 flores do abacaxi, lembrando que é uma inflorescência, então foram só 3, que essa parte mais roxinha aí da imagem, as partes mais rosinhas são as brácteas. Nessa imagem dá pra ver o corte que nós fizemos, um corte longitudinal, onde está possível ser visto a presença de 6 estames e um pistilo, que está nos levando até o ovário, que é do tipo ínfero. Já nessa outra imagem, com foco na flor, dá pra ver que ela é tipo trímera, com simetria radial e que as pétalas estão separadas entre si, ou seja, dialipétalas. Participação do ananas na economia brasileira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no período entre 2012 a 2018, a produção de abacaxi atingiu cerca de 11,9 bilhões de frutos. Durante este período, a região norte e nordeste do Brasil lideraram a produção desse fruto, produzindo um total de 65% de todos os abacaxis produzidos no Brasil. A produção de abacaxi está presente em cerca de 900 municípios brasileiros, porém, se formos analisar os municípios que produzem mais do que 1.000 frutos, apenas 117 municípios atendem esse requisito. Neste mapa produzido pela Conab, temos em destaque as principais mesorregiões e municípios produtores de abacaxi. Apesar de não termos uma participação tão expressiva no contexto internacional, a produção e comercialização do abacaxi, mesmo que boa parte seja destinado a consumo interno, ainda assim é bastante lucrativo. Esta tabela demonstra o cálculo de receita líquida pela produção de abacaxi realizado pela Conab. Os municípios analisados foram os maiores produtores do Brasil em seus respectivos estados, como Pará, Paraíba e Minas Gerais. A fruticultura representa 25% da participação no PIB agrícola nacional, porém, a participação do abacaxi nesse índice é inferior a 1%. Já no contexto dos municípios, o abacaxi tem participação ativa como produto interno, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, que têm aptidão para o seu plantio. Assim, a renda é consequência da produção e comercialização da fruta, o que pode gerar crescimento no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Quando o assunto é abacaxi, o Rio Grande do Norte é o 8º maior produtor do Brasil. Entre os municípios que se destacam como produtores em grande escala estão Touros, Ilha Marinha, São Miguel do Gostoso e Pureza, respectivamente. A produção de abacaxi no estado chegou a 67.068 abacaxis no ano de 2021, número relativamente baixo quando comparado ao ano de 2009, quando o estado obteve sua máxima de 120.337 abacaxis produzidos. Então vamos falar agora um pouco sobre as propriedades medicinais que essa fruta apresenta. O abacaxi ele pode ser consumido de diversas formas.
A maneira mais comum é o abacaxi in natura, quando a gente retira a casca e consome a parte interna dele, que é a polpa, também podendo ser utilizada para sucos. E nesses sucos muitas vezes são combinadas com outras composições, por exemplo, com hortelã, com gengibre, que potencializam a ação medicinal do abacaxi. Existem outras formas também de consumo, como o abacaxi desidratado, como o chá do abacaxi, da casca do abacaxi, né, a infusão. Existe também a saborização de bebidas fermentadas com abacaxi, por exemplo, a kombucha. Bom, falando agora um pouco sobre os nutrientes presentes nessa fruta, em abundância, né? A gente pode primeiro falar que o abacaxi, ele é uma fruta que tem ação antiviral, antibacteriana e anti-inflamatória no geral. E alguns dos nutrientes mais importantes são, por exemplo, o cobre, que ajuda a gente a reduzir inflamações, acelerar a cicatrização dos tecidos e auxilia na digestão. Temos também o manganês, que aliado com o cálcio, são vitais na formação dos ossos e dos dentes, né? Ou seja, são importantes nutrientes para a prevenção da osteoporose. Temos também o fósforo, que se encontra na maioria dos corpos dos animais e é fundamental na formação dos tecidos cerebrais e na sua manutenção. Temos também o iodo, que é extremamente necessário para abastecer a glândula tireoide. E como todas as frutas, né, apresentam um alto teor de fibras, que nos ajudam na digestão, né, impedindo a prisão de ventre. E caso exista esse problema de prisão de ventre, o abacaxi é muito usado na medicina popular como um laxante natural que atua de maneira mais suave do que os laxantes industrializados, né? Além disso, a gente tem a presença de vitaminas A e C que nos ajudam com a imunidade e especialmente na família Bromeliaceae a gente encontra uma substância chamada bromelina, Que é um conjunto de enzimas proteolíticas. E para finalizar, nós esperamos que esse vídeo tenha ajudado a reconhecer a importância de se conhecer mais sobre as características morfológicas, taxonômicas, ecológicas e medicinais dessa infrutescência, que tem tanto valor nutricional e econômico e é comumente encontrada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É isso e até a próxima!